daquela vasta escuridão, vem a voz mais bonita que já ouvi em toda a minha vida. Não há música criada que pudesse de alguma forma imitar a beleza daquele som, daquela voz. Eu o lembrei de todas as minhas boas ações. Falei sobre tudo que fiz, todas as coisas que é nisso que eu me baseava nas minhas boas obras. Vou tentar citar exatamente o que ele disse. Sua fé está sem vida. Suas obras não têm valor. A vida que você viveu e ofereceu a mim como uma vida de serviço cristão é uma abominação que eu rejeitei nos fariseus. Ele disse: você não fez essas obras para mim, você as fez para um falso Deus. Parecia uma mesa longa com todos esses seres sentados ao redor. O próprio diabo, ele a preside, e todos esses espíritos são príncipes que operam os principados do mundo das trevas. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui. Que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua casa e sobre toda a sua parentela em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito forte de um senhor que, após ele passar por um problema de saúde, ele foi diagnosticado, meus irmãos, como morto. E ele viu seu espírito saindo do seu corpo, meus irmãos. E assim ele foi levado por anjos para ver o reino de Satanás. Deus permitiu ele ver, meus irmãos, as estratégias que o diabo usa para destruir o cristão, para destruir famílias. E logo após isso, ele também foi permitido ver os portões celestiais, aonde ele teve a experiência também de falar com Deus e ouviu algo, meus irmãos, que o deixou desesperado. Esse senhor, meus irmãos, ele já foi policial, pastor, professor e também atuou, meus irmãos, no acolhimento e tratamento de crianças vítimas de maus tratos. Eu peço que você assista esse vídeo do início ao fim. É uma experiência sobrenatural que ele vivenciou, e o que o Senhor falou a ele, meus irmãos, é um alerta para nós. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão dormindo, estão desapercebidas nessa última hora. E o que Deus falou para ele, eu creio que serve de despertamento, de alerta para todos nós. Então, eu peço que você fique nesse vídeo do início ao fim. Eu também peço de coração, meu irmão, que você deixe o seu like. É só você clicar no joinha aqui abaixo, que você estará me ajudando a alcançar mais vidas através desse vídeo. Deu muito trabalho, meus irmãos, para traduzir esse vídeo aqui, mas eu creio que vai alcançar muitas almas para Cristo através da sua ajuda. Então, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, amém? Então, preste atenção. Ouça, meus irmãos, atentamente essa experiência que ele vivenciou. É muito forte. Eu estava concorrendo a xerife criminal, cargo de xerife criminal, e havia cerca de 7 de nós na disputa. E no primeiro dia de agosto fizemos uma pequena pesquisa não oficial, registramos essa pesquisa. Eu era um dos principais candidatos que estaria envolvido nisso. E havia um banco em particular na comunidade que era muito importante na política. E Annalise havia trabalhado nesse banco e ela marcou uma reunião para mim, com o presidente e alguns dos membros do conselho de diretores, tentando obter o apoio deles. Naquela manhã fui para baixo, levantei, não estava doente, era uma manhã normal, estava levemente ofegante por causa de um problema sinusal. Aqui é o cinturão de pinheiros. E o médico disse que não há alergia como a alergia a pinheiros, você sabe. Então, de qualquer forma, eu pulei o café da manhã e fui para a cidade para manter meu compromisso. E quando cheguei ao banco, minha sobrinha, que trabalhava lá, olhou pela janela de vidro e me viu chegando. Desci do carro e atravessei a rua. E ela veio até a porta. Com uma mão, ela abriu a porta e outras se estenderam para me cumprimentar. Ao entrar, caí de joelhos e ela me segurou. O que foi? Respondi que não sei. De repente, perdi a força. Tem algo de errado comigo. Cancelei minha consulta e estou indo para casa. Me virei, fui de volta ao meu carro e me sentei.
A dor veio de repente, me golpeou como um burro, atingindo meu abdômen e me consumindo. Portanto, só queria voltar para casa. Estava a 1 milha do hospital, mas não fui até o hospital. Então liguei o carro e fui para casa. Eu moro a cerca de 11 milhas do banco, mais ou menos na metade do caminho. Na metade do caminho para casa, de repente parei de respirar. Senti que minhas roupas estavam me sufocando até a morte. Parei o carro, no meio de uma estrada cheia de movimento. E percebi que minhas roupas estavam me sufocando. E de alguma forma percebi que entrei em pânico. E de alguma forma, não sei como, mas percebi que estava em pânico. E quando me acalmei à força, consegui respirar. Com dificuldade, mas consegui respirar. E eu sabia que estava ficando mais fraco porque estava com hemorragia massivamente. Consegui ligar o carro e fui o resto do caminho para casa. Quando cheguei lá, não havia ninguém em casa. Minha esposa estava indo a algum lugar. As crianças estavam todas indo para a escola. Mas eu lutei para sair do carro. Mas de qualquer forma, entrei na casa e caí no chão logo na entrada. Não fiquei lá por muito tempo até que ela entrou. Minha esposa entrou. Com um olhar, ela reconheceu a gravidade da situação. Ela me levantou. Me colocou de volta no carro e me levou rapidamente para a cidade, para a mesma cidade de onde eu tinha acabado de vir, bem na clínica da família. E assim que ela estacionou, um dos médicos entrou na vaga bem na frente dele. Ela correu e abriu a porta, tentando me puxar do carro. Eu estava tão fraco que não conseguia levantar a mão, perdi muito sangue. E quando ela me puxou, eu realmente caí do carro de cara. O médico saiu do carro dele e viu a cena. Ele se apressou para ajudar. Um único olhar. Ele sabia que eu estava em choque. Eles não sabiam o que aconteceu, pois eu estava em choque, mas ele sabia. Depois eles me contaram. Há uma artéria principal que se estende pela parte de trás do estômago. Uma úlcera se formou nessa artéria. Chamaram-na de silenciosa porque não deu sintomas. E ela foi devorando lentamente a parede daquela artéria até que ela se expandisse. Eles chamam isso de aneurisma. Ele continuou a se expandir até que a parede se tornou muito fina. No dia em que entrei no hospital, ele chegou ao ponto em que a parede era tão fina que não resistia à pressão, estourou como um balão. E isso foi o quê? Uma hemorragia enorme. Bom, eles me apressaram, chamaram uma ambulância. Eles me levaram do hospital local, da clínica local, clínica familiar para o hospital local. Fiquei lá durante a noite. Na manhã seguinte, 3 vezes à noite, eles me tiraram do choque. Na manhã seguinte, meu médico disse: precisamos te mover. Precisamos de mais equipamentos e técnicos qualificados. Precisamos deles rápido. Vamos te enviar para o Centro Médico Regional de Macomb, Mississippi. Me colocaram na ambulância, ligaram-me a toda a máquina. Designaram minha esposa para ir comigo, designaram um paramédico para me atender e partimos após a hemorragia. 19 milhas antes de chegarmos ao hospital, perdi a consciência e entrei em um mundo de escuridão. Quero dizer, era tão escuro que não há palavra na língua humana para descrever. Atravessar o véu. Mas eu desmaiei nessa escuridão. Eu realmente me senti abandonado, completamente sozinho. Foi a primeira vez que experimentei esse tipo de escuridão. Não era mentira. E então, de repente, vi algo que surgiu bem do topo daquela escuridão. E era como uma fita que girava assim enquanto descia. Você já viu aqueles desfiles confederados em Nova York, onde jogam confete pela janela e ele desce girando? Era assim que aquilo parecia, um único. E veio e eu assisti, veio até bem na minha frente. Não posso te dizer como eu vi, porque eu vi sem luz alguma, estava totalmente escuro, mas eu vi essa coisa. Assim como esta fita, ela vem bem na frente dos meus olhos e gira assim 3 vezes.
E toda vez que girava eu lia, é um versículo das Escrituras, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que todos os homens morram uma vez. Depois disso, o julgamento. Está determinado que todos os homens morram uma vez. Depois do julgamento, 3 vezes aquela coisa girou. E 3 vezes eu li quando percebi então. Esta era a maneira de Deus de me revelar sobrenaturalmente que eu havia encontrado meu tempo determinado para morrer. Todos sabemos que terminamos. Mas você sabe, sendo humano, lidamos com isso. Lidamos com isso no nosso subconsciente, na verdade, na realidade. Olhamos para a morte. Nós simplesmente tiramos isso da cabeça e seguimos em frente. Mas quando você chega à conclusão de que não são os outros, é você, isso se torna totalmente diferente. Eu não queria morrer. Saí de casa para vencer uma eleição, não para morrer. Morrer seria uma derrota total. Então fiz uma oração muito curta e direta. Pedi a Deus que prolongasse minha vida. Eu estava familiarizado com o fato de que Ele tinha um precedente em Sua palavra para prolongar a vida, porque Ele prolongou a vida de Ezequias por 15 anos. E eu sabia disso. Então pedi a Ele que prolongasse minha vida também. E foi então que tive meu primeiro encontro sobrenatural. Daquela vasta escuridão, vem a voz mais bonita que já ouvi em toda a minha vida. Não há música criada que pudesse de alguma forma imitar a beleza daquele som, daquela voz. Enquanto a voz falava comigo, a voz me disse: pare, sem mais dor, paz, descanso, segurança, tudo o que você sempre quis, apenas não respire. Estou respirando com muito esforço naquele momento. Cada respiração exigia toda a força que eu conseguia reunir, e quando eu conseguia inspirar, usava toda a força que eu tinha para expirar. Estava respirando com muito esforço. E ele está me dizendo: pare, não respire. Em meu espírito dizia: ouça, Deus está falando, disse: não respire. E então eu tentei parar o que estava fazendo. E então algo me atingiu como se eu tivesse gritado o mais alto que pude em meu espírito. Não, o que estou fazendo? Acabei de pedir a Deus para prolongar minha vida. Se não respirar, vou morrer. Você não é Deus. Com essa exclamação, Satanás fugiu de mim. Lá no Vale da Morte, na porta, ele mentiu para mim. Ele me disse que era Deus. Ele não podia me matar. Ele tinha que me fazer eu me matar. É melhor você conhecer o Espírito que fala com você. Todos nós vamos chegar a esse mesmo lugar. Eu chamo isso de o véu. O véu é não neste mundo e não está no outro mundo. É a porta entre os dois. Todos nós temos que passar por esse caminho. Os cristãos se referem a isso como atravessar o Jordão. É onde passamos desta vida para a vida que está por vir. Uma vez que você cruza esse véu, carne e sangue não podem atravessá-lo. Não pode atravessar. Isso. Então foi quando os anjos tiraram meu espírito do meu corpo. E passamos da escuridão para a luz assim. Da escuridão para a luz e cruzamos o véu. Eu estava do outro lado. A primeira coisa que me mostraram foi um versículo das Escrituras. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, palavra de liberdade condicional. Potestades, palavra de liberdade condicional. Governantes das trevas do mundo. Havia isso. Parecia uma mesa longa com todos esses seres sentados ao redor. O próprio diabo, ele a preside. E todos esses espíritos são príncipes que operam os principados do mundo das trevas. É onde os planos de guerra para a guerra espiritual são realmente desenhados e planejados. Satanás não faz nada sem plano. Ele planeja tudo. Tudo é planejado. É até o... Então, deixe-me mostrar como funciona. Cada uma dessas pessoas, não pessoas, esses espíritos. Sentado àquela mesa, o chefe do principado. Ele dividiu o mundo em principados, territórios. Sobre esses territórios, ele coloca um príncipe.
Cada príncipe recebe tantos espíritos demoníacos quanto precisar para executar seu plano para aquele principado. Você pega alguns continentes que podem ser um único principado, porque não há ameaça ao reino das trevas. Onde não há ameaça, sem grande ameaça ao reino das trevas, um príncipe poderia lidar com um continente inteiro, digamos. Mas a América é composta por muitos principados, há muitas ameaças. Até mesmo um indivíduo poderia ser um principado, dependendo de qual é a ameaça. Mas é assim que essa coisa funciona. Enquanto eu assistia àquilo, eles me deixaram ver parte de um plano que realmente me abalou, porque eu conhecia o plano. Eu chamo isso esqueleto. Era apenas um esboço, e era o mesmo esboço idêntico que João foi capaz de ver, e ele escreveu sobre isso em Apocalipse, começando no versículo 7 até o 9. E isso realmente me abalou. Apocalipse. E foi-lhe dado fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as tribos, línguas e nações. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Revelação 13, do versículo 7 até o 9. O plano mestre para capturar o mundo, para capturar a igreja. Por isso que temos isso. Religião de algodão doce hoje. O que é religião de algodão doce? Doutrinas demoníacas, segundo Paulo. Doutrinas demoníacas sendo pregadas em muitos púlpitos atualmente. Ele conseguiu capturar a igreja como disse que faria. E ele fez. Ele já a tem. Quando me trouxeram primeiro, eles me mostraram esse cara. A primeira coisa que vi foi esse contorno. Eles me deixaram ver isso. João escreveu sobre isso. Porque eu era muito fraco em guerra espiritual. Sou batista do Sul, você sabe, não tivemos muito ensino nessa área. Na verdade, eu nunca ouvi mais do que um sermão em toda a minha vida que mencionasse o diabo. E é isso. Foi então que eu vim pela primeira vez à igreja, entende? E então, nada mais. Mesmo no seminário, ele nunca foi mencionado. Não mencionaram o diabo, não mencionaram os demônios ou qualquer coisa assim. Foi o ministério das crianças que primeiro abriu meus olhos quando trouxemos essas crianças para a nossa casa. Por exemplo, a última criança que trouxeram para a nossa casa, o Estado a resgatou naquele dia. Ela estava trancada em uma gaiola com um gato. Ela tem apenas 18 meses, essa menininha. E a única coisa que disseram que ela tinha comido naquela semana inteira foi uma gota da baba daquele gato. E aquele indivíduo possuído por demônios que tinha aquela menininha, ele se divertia apagando seus cigarros acesos na sola dos pés dela. Você deveria ter visto os pés dela. Veja, isso não é humano. E elas vieram à minha casa, esperavam que eu as ajudasse, e eu era a pessoa menos preparada do mundo. Eu não tinha nenhum treinamento em guerra espiritual, eu nem sabia. Mas ao olhar para elas, eu sabia que havia uma força lá fora muito maior do que eu conhecia. E essa foi a primeira coisa que Deus me levou a ver. Ele me mostrou rapidamente. Ele me mostrou como isso é feito por visão, como a guerra espiritual é travada e como eles operam de duas formas nesse mundo: ódio e medo. Eles odeiam todos os humanos e temem seu chefe. Não há amor lá dentro. E é por isso que ele tem um executor, fazendo cumprir as regras do mundo satânico. É um mundo onde, sem amor, não há amor algum lá. É operado pelo medo e pelo ódio. Eles odeiam todos os humanos e temem seu chefe. Eles o temem. Agora, as pessoas não prestam atenção a isso. Mas Satanás mostra como ele é ardiloso. Levou 1/3 dos anjos do céu com ele em sua rebelião. O que isso te diz? Quando você pensa sobre isso, não há tolos no núcleo dos anjos. E ainda assim ele enganou 1/3 dos anjos. Como ele fez isso?
Isso fala sobre sua habilidade. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que ele é o Deus deste mundo. É um título. É traduzido da palavra grega, campos dos quais obtemos a palavra teologia. A definição em inglês é magistrado divino governante, autopotentado. Pense sobre isso. Esse é o título dele. Divino significa separado, colocado acima. Magistrado governante. Quem é um magistrado governante? Aquele que tem autoridade por lei para controlar a conduta daqueles sob sua jurisdição. É por isso que Satanás diz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, versículo 26, ele pode levar qualquer pessoa à perdição. Ele é um magistrado governante divino. Ele me deixou ver o Deus deste mundo em ação. E ele é um Deus. Todas aquelas pessoas lá fora servindo a ele, elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Os mais fortes são seus príncipes. Eles estão no topo. Eles são da ordem gigante de demônios guerreiros. E eles têm um anjo da guarda que se parece exatamente com um ser humano. E é por isso que o Apocalipse diz, quero dizer, Hebreus diz, quando você lida com estranhos, tenha cuidado, muitas vezes você lida com anjos sem saber. Bem, quando eu fiquei diante do Senhor para me defender, os anjos me levaram lá para me defender diante dele. Porque o tempo todo eu ficava perguntando, ele vai me deixar viver? Eu sabia que meu espírito havia cruzado o véu, carne e sangue não podem ir lá. E eu sabia que a única maneira de eu poder voltar, Deus teria que permitir. E eu continuava perguntando aos anjos toda vez. Não importa o que eu tenha visto, eu ainda estava apaixonado por esse velho pedaço de barro. E então eles me levaram até lá e me deixaram suplicar ao Senhor. Me levaram até o portão. Eles não me deixaram entrar, eu não entrei. Cheguei aos portões do terceiro céu e eles me disseram, eu assisti 50 salvos sendo permitidos a entrar nos portões do céu, mas não me deixaram entrar. Eles disseram, me pararam, o anjo me parou ali e disse, quando cheguei ao portão, e ele disse, se você entrar, não pode mais sair. Você tem que ficar até que ele te traga de volta. Eu disse, se eu não posso sair, então isso significa que minha vida física acabou. E você me disse que eu poderia perguntar ao Senhor. O anjo disse, você pode perguntar a ele, mas você fica do lado de fora deste portão e pergunta a ele. E assim eu fiz. Eu vim e fui autorizado a me defender diante dele. E eu estava suplicando a um Deus que eu não podia ver. Eu disse a ele, tudo, eu o lembrei de todas as minhas boas ações. Falei sobre tudo que fiz, todas as coisas que, é nisso que eu me baseava, nas minhas boas obras. Eu falei sobre tudo isso. E quando eu terminei, ele não disse nada até que eu acabasse. Quando terminei, ele respondeu. Com uma voz que soava como um trovão. Não era como a voz que Satanás usou. Ele começou. Vou tentar citar exatamente o que ele disse. Sua fé está sem vida. Suas obras não têm valor. A vida que você viveu e ofereceu a mim como uma vida de serviço cristão é uma abominação que eu rejeitei nos fariseus. O que fez você pensar que eu aceitaria isso de um cristão do tipo laodiceano? Né? Na verdade, milhões incontáveis vivem o mesmo tipo de vida que você vive. E eles estão em perigo da minha ira eterna. Ele disse, você não fez essas obras para mim, você as fez para um falso Deus. Eu disse, Senhor, eu trabalhei para o Senhor. Eu te chamei de Senhor todos os dias. Sim, você chamou, mas nunca me fez Senhor. Que diferença? Chamá-lo de Senhor lhe dá um título. Fazê-lo Senhor o promove a governante da vida. Quem é o seu Senhor? Mas Senhor, eu estava servindo ao Senhor. Não, você não estava. Você serviu a um falso Deus, então ele o nomeou. O falso Deus número 1, você não fez obras para mim. Eu sabia que tudo o que ele disse era verdade. Se ele me pegasse e me jogasse no inferno, eu diria amém. Mas não consegui me mover. Estou deitado de cara no chão. Não consegui me mover. Eles vieram e anjos vieram e me levaram. Me tiraram e me deixaram me recompor. Depois me trouxeram de volta para implorar novamente. Não abri a boca. Então ele começou a me falar de forma gentil. Como ele me disse, de repente percebi. Este é meu pai e eu o magoei. Ele estava sofrendo por mim.
O Deus que criou tudo isso estava sofrendo por mim. A menor e mais insignificante parte de carne que eu possuía, ele estava sofrendo por mim. Nada importava mais. Não pedi mais pela minha vida, não pedi mais nada. Mas quando essa vida não significava nada, ele a devolveu. Me mandou de volta para fazer o que não fiz. Ele mandou uma mensagem para a sua igreja. A primeira mensagem é sobre viver para ele. Só para ele estava dizendo para a sua igreja, para se prepararem, para serem salvos. O seu dia se aproxima. E que ninguém ouça o que eu ouvi. Tudo o que temos que fazer é fazer o seu querer. Viver em santidade com Cristo. Ninguém sabe o dia. E se não estivermos prontos naquele dia, a porta vai se fechar diante de nós. E assim virá o grande sofrimento. Que essa mensagem sirva de alerta para todos que ouvem. Sirva de despertamento para os que dormem nesse mundo. Infelizmente, muitos se encontram, como eu me encontrava nessa experiência que vivi. Mas aprove o Senhor me dá mais uma chance de estar aqui, fazendo tudo diferente e me preparando para o grande dia do Senhor.